Se a gente for trabalhar com a ideia do conceito do termo design, nós vamos identificar isso com a primeira vez que foi utilizado, ou que se considera a primeira vez que o termo foi dito, que foi lá em 1922. Mas a história do design como atividade, ela tem uma história relativamente longa. No material que eu fiz, no qual eu procurei escrever uma história introdutória de design, eu resolvi contar a história a partir do século XIX, porque eu considerei que ali havia as condições para aquilo que se entende como design moderno, que é o quê? Que é a reprodução, que é toda a relação com a industrialização, que é toda a relação com a produção em grande escala, voltado para públicos gigantescos, que até então não se trabalhava, né? Vamos pensar as tiragens de jornais no começo do século XIX, se fala em tiragens de jornais de 20 mil exemplares, 30 mil exemplares. Nós vamos entrar no século XIX com tiragens do mesmo título, com mais de 1 milhão de exemplares, ou muito mais do que isso. Então a gente está trabalhando com dimensões, com públicos diferenciados, e era isso que me interessava, né? Essa produção. A melhor formulação disso que eu já encontrei foi o Daniel Miller, que é um estudioso antropólogo, estuda cultura material nos Estados Unidos. Ele fundou uma revista chamada Cultura Material, Material Culture, e ele formulou assim, ele tem um livro muito famoso chamado Material Culture and Mass Consumption. E nesse livro ele diz que nunca na história da humanidade uma sociedade produziu tantas coisas quanto nós. Nunca nenhuma sociedade humana se pautou tanto pelas coisas que ela produz, em termos de prestígio, status e relações. E, no entanto, a nossa sociedade é totalmente avessa a problematizar os artefatos cotidianos. Não há uma teoria sólida do design, uma reflexão sólida do design, como há sobre antropologia, né? Como há sobre história da arte. Então, assim, o design é uma área que historicamente não é muito pensada e é a área que produz tudo. Se a gente pega a amplitude semântica do termo design em inglês, design é tudo, né? Deus é o designer do mundo, né? Então e isso, vamos dizer, oportunisticamente é utilizado para várias atividades, quer dizer, já se fala em design de notícia, em vez de jornalismo, já se fala, entendeu? Aí design de sobrancelha, design de tudo. O termo em inglês, vamos dizer, aceita essa abrangência. Nessa abrangência você pode falar em design para a história, mas não faz sentido. Não é a disciplina, vamos dizer, que se organiza e a qual a gente está se referindo agora, né? Se você chega para mim e diz, porque tudo é design, porque tudo comunica, sabe? Porque hoje tudo é em função do design, então aí tudo é nada, entendeu? O que é tudo é nada também, né? Então acaba não sendo nada. O mundo está cheio de artefatos materiais de todos os tipos e as pessoas não falam sobre esses artefatos, não são problematizados. O design tem uma questão muito simples, né? Quer dizer, ele é talvez o último filho do movimento moderno, né? A última criação assim, do movimento moderno é o design. Como tal, ele é chato, rebelde, mal criado, como todo último filho, como todo temporão. Então é muito, também ao mesmo tempo, muito fechado, muito cheio de verdades. Então acho que é fundamental você questionar isso. E acho que devemos manter o término história do design mais concreto, é um tempo histórico limitado. Agora, isso não quer dizer que não existiam fenômenos similares ou comparáveis com o design como hoje, mas não é o mesmo. Como atividade, ela surge na Revolução Industrial. Quer dizer, quando surge, vamos chamar assim, um lugar genérico de criação dos artefatos, né? Que não é o cara que concebe e produz como artesão, né? Ele concebe e a indústria vai produzir, quer dizer, em outra instância. Então, a disciplina mesmo surge com a Revolução Industrial e vamos dizer, e vai se consolidando, enfim, até hoje em dia. Eu tenho só uma ressalva para fazer, por exemplo, em relação à área de design de informação, ou design gráfico, né? Que aí tem a referência de Gutenberg, com a invenção do tipo móvel, e que é uma referência que não dá para fugir, porque o McLuhan fala que a tipografia, né, o tipo móvel, é o primeiro artesanato mecanizado. E na realidade, quer dizer, é uma coisa que procede, né? Porque o modelo do alfabeto romano que se fixa com Gutenberg, a partir da tipografia, é o modelo que a gente usa hoje. E as referências que a gente usa são as referências a partir de Gutenberg. Então tem uma ressalva
especificamente em relação ao design de informação com essa outra data. Mas como atividade, ela ganha um caráter mais próximo do que contemporaneamente a gente entende como design a partir da Evolução Industrial também, né? No sentido moderno, a palavra história design começa no século XIX, quando começa a industrialização. Neste momento aí se criam os primeiros proto-designers, podemos dizer assim, embora naquele momento não tínhamos ainda nas outras línguas, além do inglês, este termo. O termo design industrial, incluso, foi recém inventado em 1920, mais ou menos, não? Então é um termo bastante novo. Eu hoje entendo o design como fruto de um processo mais amplo, um processo que é a modernização, né? A modernização abarcando urbanização, o crescimento das grandes cidades, das metrópoles, o sistema industrial de produção e consumo, ou seja, a questão de divisão de tarefas dentro do processo produtivo e de separação entre a instância de produção e a instância de consumo, de circulação de mercadorias por um espaço-tempo mais amplo do que o espaço-tempo da sociedade tradicional. Então, assim, a ideia de que a gente pode comer manteiga argentina no café da manhã, isso é moderno. Isso, para mim, é um fruto de um processo de modernização. Numa sociedade tradicional, você come a manteiga que você tira do leite, que você tira da vaca, e é tudo no mesmo local, pelas mesmas pessoas. Eu entendo o design como um fruto de um processo de complexificação do mundo, né? O mundo, as coisas vão se relacionando, as distâncias espaciais passam a ser cobertas com mais facilidade e em menos tempo. E aí as coisas precisam ser integradas. E nesse processo de integração, algumas poucas profissões são responsáveis por essa integração. Design, engenharia, logística, né? Tem algumas profissões que são muito importantes em construir as pontes entre as partes. O design é um campo próprio. Agora, ele tem interfaces muito fortes e que não podem ser ignoradas com as artes plásticas, com a informática, com a comunicação, né? Um projeto de design gráfico que não pretenda comunicar não existe, não está no escopo do design gráfico. Todo projeto de design gráfico ele visa comunicar, né? Uma embalagem, um cartaz, uma capa, tudo, né? Um envelope, tudo pretende comunicar. Eu não consigo entender muito como é que se pode conceber o design, o ensino de design, ou lidar com design, sem lidar com as questões comunicacionais que são afins ao design. Eu considero que no campo da arte, o artista atua de maneira completamente livre de restrições e para novas experiências humanas, teríamos. Música, literatura, que seja. No design não é assim. No design sempre temos na frente o pensar no usuário, no mercado, a factoria técnica de produção, todos esses fatores que não permitem o mesmo grau de liberdade, não? Como no trabalho artístico. Quando o artista está frente a um quadro, ele é o único responsável sozinho frente à sua obra. Com design isso não passa. O design, como na sua origem, como o próprio Behrens dizia, ele é ordenador, né? Independente da ordem que você queira colocar ou da não ordem, para não evitar o conceito de desordem somente, né? Mas a gente é uma atividade que se fez em cima de um conceito de projeto, né? Então, naturalmente, você tem um compromisso em estabelecer algum tipo de ordem. É realmente a porta de entrada do design, né? É estética, mas não é é só a porta de entrada, né? Tem o que está atrás da porta, né? O que está dentro que é um mundo muito maior do que você vê da porta de entrada. Mas normalmente ele fica nesse nível, mas pelo menos já tem muitas portas de entrada por aí na mídia e tal, e a gente, quem sabe, conseguir abrir todas elas vai
né? Vai ter boas chances. Design, sustentabilidade, ecologia, nada mais é do que pensar no usuário, né? Porque, afinal, é o nosso contexto e acho que é a única opção do design, a única função é essa. Quer dizer, não é a única, é a central. Eu defendo muito o seguinte princípio, que design, eu tenho um blog com esse nome, design é qualidade. Pronto. Então, porque quando a gente fala em qualidade no Brasil, a gente pensa muito na qualidade técnica. Ah, é duro, é bem feito, e não pensa na outra qualidade, que é a qualidade que o design dá. Que é a qualidade do valor agregado, da relação com o usuário, né? Design de marketing, design tecnológico, design estratégico, design isso, design aquilo. Entendeu? Tudo isso não sei o que são, mas se não tiver, se cada uma dessas coisas não for design estratégico voltado para as necessidades da pessoa, etc., não é design. Isso não tem a menor dúvida. Eu tenho descoberto milhares de situações em que se eu não estivesse lá, essa entidade, que é o usuário, que é a pessoa a quem se destina o objeto, o produto ou o que for que estiver sendo feito, não estaria sendo levado em consideração, pelo menos na dimensão que precisa ser levado. Eu acho que o design nasce antes do designer, como qualquer profissão. Antes de haver médicos, havia medicina, havia curandeiros, né? Antes de haver engenharia, havia pessoas que construíam coisas que hoje a gente entende como engenharia, assim por diante. Eu gosto de dizer que o verbo vem antes do substantivo, né? Martelar vem antes do martelo. E assim, eu acho que projetar vem antes de ter um designer. Então, assim, quando começa o design como profissão, não é historicamente o mesmo momento de quando começa a necessidade de projetar o mundo em termos industriais. Eu diria que esse pequeno descompasso de 100 anos, 100, 150 anos, eu diria que assim, se o mundo industrial surge, grosso modo, entre 1750 e 1850, a profissão do design, grosso modo, surge entre 1850 e 1950. Então tem uma defasagem de 100 anos entre surgir a atividade e surgir a profissão. O que eu acho muito compacto historicamente. Eu acho que a defasagem entre surgir a cura e surgir a medicina, como nós a conhecemos hoje, ou entre surgir os relatos de memória e surgir a história moderna, é um prazo muito mais dilatado. Então, assim, o design e o designer surgiram até num período, do ponto de vista histórico, bastante compacto. Agora, para os não historiadores, 100 anos é muita coisa, né? Então, assim, os designers arrancam os cabelos quando eu falo que tinha design em 1800 e não tinha designers. Aí eles acham que eu estou, de certa forma, puxando o tapete deles. Não é uma questão de puxar o tapete. É uma questão de tentar entender como as atividades profissionais surgem, né? Eu acho que elas surgem de dentro de uma atividade. As profissões surgem de dentro de uma atividade, e não vice-versa. Tenho certas reservas de estender o termo design historicamente a fundo, quase a tempos bíblicos, não? Não se perde precisão. Talvez teria que inventar um novo conceito para cobrir estes fenômenos. Talvez, não sei, não temos ainda. Porém, eu acho que existe um perigo conceitual de fazer uma confusão, uma imprecisão neste uso do termo design. A ideia de design pré-histórico me parece simplesmente você distorcer um termo ao ponto em que ele perde todo sentido. Então, se design tem uma especificidade histórica, eu acho que ele tem, né? Esse é um termo que está circunscrito historicamente, especialmente no Brasil, onde design é um termo dos últimos 20 anos, né? Diria que assim, até a década de 80 não era unanimidade no Brasil falar sobre design. Ainda tinha uma galera que insistia em desenho industrial, ainda tinha um ou outro vivo que do tempo da projetística. Tinha uma discussão, tinha desenho gráfico, tinha arte industrial, tinha um monte de termos. A consolidação do termo design no Brasil é muito, muito recente. Se falarmos da história do design,
Eu considero que se não tomamos em conta a história das empresas e dos empresários concretos, não se pode falar no sentido forte do design. O design brasileiro ou o design de qualquer parte do mundo, ele é sempre, na minha opinião, resultado das condições do país como um todo, relacionado ao potencial econômico, relacionado às opções sociais que esse país faz. Então, o que acontece em termos de Brasil? O Brasil até vem seguindo ao longo das décadas aquilo que acontece em termos globais, mas me parece que a maturidade do design brasileiro está muito mais identificado com os últimos 50 anos, pelo menos. Antes disso, claro que há design de forma irrefletida, talvez, não como algo como hoje se pensa o design, como se reflete, como se estuda, como se acumula conhecimento. Há design, mas não da forma como a gente hoje trabalha. Sem uma história das empresas, não se pode fazer uma história do design no Brasil, não somente no Brasil, geralmente é assim. E isso é uma forte crítica que eu faço à historiografia oficial do design, que se fixa sempre só nos profissionais ou no produto e nunca fala do contexto, nunca toma em conta tantos aspectos sociais e, sobretudo, institucionais, que são as empresas. Não? O design industrial e design gráfico, em boa medida, depende da existência e da colaboração e aceitação por parte dos industriais, os managers, que nunca figuram na história do design. Às vezes são mencionados, não? Pero eles têm um importantíssimo papel. E justamente como isso explica um pouco o êxito do design italiano. Os italianos não têm somente bons designers profissionais, arquitetos sobretudo, e depois próprios designers industriais e gráficos. Não, tinham excelentes empresários, gestores, administradores de empresas, que estavam convencidos do valor cultural de um objeto industrial.